Direito Civil, revisão de questões anteriores. Caso hipotético: Miguel recebeu procuração de Joana para representá-la durante o período de 6 meses em que ela ficará ausente do país. Durante o período, Miguel, como mandatário de Joana, perdoou dívida dela cujo devedor era sua esposa, Pietra. Diante da situação hipotética, de acordo com o disposto no Código Civil, o perdão da dívida é um negócio jurídico anulável em razão do conflito de interesses entre Miguel e Joana, se tal fato era do conhecimento de Pietra. Com relação ao instituto da representação, a representação pode ter origem na lei ou na manifestação de vontade do representado. A relação jurídica pela qual certa pessoa se obriga diretamente perante terceiro, por meio de ato praticado em seu nome, produzindo efeitos jurídicos, denomina-se representação. Sobre o instituto da representação, aquele que se limita a retransmitir verbalmente a mensagem de outrem não é considerado representante. Considere as seguintes situações a seguir. Diante das situações hipotéticas, assinale a alternativa que corresponde aos indivíduos que praticaram atos ilícitos. José, vendo que a casa do seu vizinho estava pegando fogo, mesmo percebendo que o portão estava aberto, destruiu os muros de acesso para tentar apagar o fogo. E João verificou que seu vizinho estava agredindo fisicamente seu pai idoso e omitiu-se de prestar qualquer ajuda. Nesses dois casos, os indivíduos praticaram atos ilícitos. Diante das situações hipotéticas, assinale a alternativa que corresponde aos indivíduos que não praticaram atos ilícitos. Joaquim estava andando pela rua quando reparou que havia uma criança trancada no interior de um veículo chorando. Procurou o responsável e, não tendo encontrado, decidiu quebrar o vidro do carro e resgatar a criança. Neste caso, ele não praticou qualquer ato ilícito. Se um motorista atira o seu veículo contra um muro, derrubando-o, para não atropelar uma criança que, inesperadamente, surgiu-lhe à frente, pratica ato lícito, que não exonera do dever de indenizar pelo dano causado, cabendo, contudo, direito em regresso contra o causador do perigo. Segundo dispõe expressamente o Código Civil Brasileiro, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. O denominado exercício inadmissível de posições jurídicas, abrangendo o venere contra factum proprium, tucoque suppressio surrectio, coaduna-se com o princípio da boa-fé objetiva. São negócios jurídicos causais, concretos ou materiais, os que estão vinculados à causa, que deve constar do próprio negócio, como é o caso dos contratos em geral. Atos jurídicos meramente lícitos são os praticados pelo homem sem intenção direta de ocasionar efeitos jurídicos, tais como invenção de um tesouro, plantação em terreno alheio, construção, pintura sobre uma tela. No tocante à teoria do abuso do direito, na forma consagrada no Código Civil, caracteriza-se por uma observação objetiva da conduta que excede os limites impostos na forma da lei. A responsabilidade civil emerge do ato ilícito, nos termos do artigo 159 do Código Civil. Dentre outros, pode-se mencionar como pressuposto do ato ilícito a violação de um preceito legal de tutela de certos interesses. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. São requisitos necessários da escritura pública, dentre outros, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. O fato jurídico se prova através da escritura pública, que fará prova plena, devendo constar o local onde foi lavrada, sob pena de nulidade. Sobre a previsão legal de provas no Código Civil, farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os translados de autos, quando por outro escrivão concertados. O fato jurídico, para o Código Civil, pode ser provado mediante presunção.
Sobre a teoria geral e meios de prova, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. De acordo com o artigo 215 do Código Civil, não é requisito da escritura pública o horário da sua realização. De acordo com o artigo 215 do Código Civil, são requisitos da escritura pública, dentre outros, a manifestação clara da vontade das partes, referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, e declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Diante dessa afirmativa, se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele a seu rogo. Conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a pessoa que é parte de uma relação jurídica na qual o começo do exercício do seu direito tem a condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem, possui direito adquirido. Assinar a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, nesta ordem: ato jurídico perfeito, o ato já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo que se efetuou. Direito adquirido, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. Coisa julgada, a decisão judicial de que já não caiba recurso. Determinado Estado da Federação Brasileira resolve suprimir o direito dos servidores públicos estaduais à licença-prêmio, que prevê que o servidor público estadual terá direito a 3 meses de licença-prêmio a cada 5 anos de serviço sem faltas injustificadas. Considerando a proteção conferida ao direito adquirido, no texto constitucional e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Estado poderá suprimir o benefício, que, no entanto, terá fruição assegurada para aqueles que, na data da entrada em vigor da nova lei, já haviam cumprido os requisitos legais, mas ainda não o tinham gozado. No âmbito do direito intertemporal, direito conflitual de leis no tempo, deve-se pressupor, como regra geral e princípio absoluto, a irretroatividade da lei nova, preservado o princípio da segurança jurídica. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, sendo respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O princípio da intangibilidade das situações definitivamente consolidadas significa a cláusula de salvaguarda do ato jurídico perfeito aplica-se a qualquer lei editada, ainda que se trate de lei de ordem pública. Bons estudos e até o próximo vídeo.